Obrigada pela presença, pessoal. Esse é um encontro breve, porém importantíssimo, resultado aí do nosso crescimento em conjunto. E o objetivo é a gente deixar os nossos clientes ainda mais felizes com um trabalho organizado e o nosso trabalho entre nós, né, mais fluido e mais confiante, porque a gente sabe que a gente está sendo guiado por processos e uma organização, sempre pensando nos 2 passos à frente que a gente precisa dar para a gente não ter que fazer nada correndo, não deixar nada passar e aproveitar todas as oportunidades, tá bom? Então, começando, eu acho super importante esse reconhecimento, né? Eu acho que o motivo que a gente está aqui é porque a gente está construindo esse movimento juntos. O Nime Digital, ele é o que a gente está construindo aqui juntos. Não existe Nime Digital de uma pessoa só. O Nime Digital, ele é essa experiência. Eu gosto de dizer assim, quando eu apresento propostas e eu mostro a nossa foto, eu digo que nós somos uma pequena e grande comunidade de pessoas apaixonadas por tráfego. E eu acho que isso tem muito valor, a possibilidade da gente aprender um com o outro, da gente trocar um com o outro e da gente deixar os nossos clientes muito seguros de que eles estão tomando uma decisão de trabalhar com uma empresa com tantas pessoas que entendem sobre esse assunto e querem estar sempre aprendendo. Então, parabéns por todos nós. O único motivo que a gente chegou até aqui é por causa do esforço, do interesse de cada um de vocês. E que 2026 seja ainda mais, um ano ainda mais especial, com muito crescimento e muitas conquistas para todos nós. Estamos bem animados por aqui. E só para lembrar, né, que tudo começou em 2019 com uma urgência. Eu gosto de lembrar disso, às vezes eu me esqueço, né? Às vezes a gente fica muito no operacional, né, no mecânico do trabalho. Acho que cada um de nós só chegou aqui porque a gente passou por muitas conquistas, muita superação. Então, às vezes eu gosto de me lembrar disso, isso é para incentivar vocês a lembrarem da trajetória de vocês, né? Como vocês chegaram até aqui e para que vocês comecem o novo ano com esse pensamento positivo, com esse pensamento de orgulho, de reconhecimento, porque é assim que a gente ainda cresce mais, lembrando do passado, sentindo esse orgulho, essa gratidão do passado e tendo essa confiança de que o que a gente fez até que é muito bom, então a gente pode dar ainda mais passos importantes e que surpreenda a gente mesmo, né, no longo prazo. Então, lembrando assim um pouco, né, de como que foi esse processo, o Nime Digital começou há 10 anos atrás. Eu comecei empreendendo há 10 anos atrás, em 2014, e o Nime começou em 2019, porque eu percebia que eu estava dando consultoria e mentoria de graça para os meus amigos. E aí, quando eu olhei para isso, eu pensei, nossa, isso daqui pode ser um modelo de negócios, né? E se a gente puder ajudar ainda mais pessoas profissionalizando isso, percebi essa dor do tráfego pago em muitos negócios e aí a gente começou a formar esse time. Eu sempre tentei ser muito intencional de estar buscando parceiros para o Nime que tenham forças que eu não tenho, buscando parceiros para o Nime que têm conhecimentos que eu não tive a oportunidade de aprender na prática, para que a gente se complemente, né, com as nossas forças, com o nosso olhar. Isso é algo que eu valorizo muito e eu acho legal que vocês valorizem também. Olhem para as outras pessoas que estão aqui no Nime com um olhar complementar. Poxa, quero começar a trabalhar com anúncios no LinkedIn e nunca trabalhei. Será que tem alguém no Nime que já trabalhou que pode me dar uma luz? Poxa, estou passando um desafio aqui no mercado imobiliário. Será que alguém pode me ajudar? Então, eu penso em estar construindo essas forças complementares aqui no Nime. Pensem em você também, vocês também. Isso é importante para todo mundo crescer junto. E assim a gente veio crescendo, né? Então, hoje nós temos aproximadamente 40 clientes de nichos variados. Nosso foco não é crescer desenfreadamente, quanto mais cliente, melhor, não. A gente quer crescer mantendo a nossa qualidade, aumentando o nosso impacto. Quanto mais a gente conseguir ajudar os nossos clientes a alcançarem os objetivos deles, ajudar eles, deixando eles surpreendentemente felizes, a gente vai estar feliz também. E quanto mais negócios a gente conseguir ajudar mantendo essa qualidade e sendo muito exigente com essa qualidade, a gente vai chegar lá, tá? Aí, nosso time, né? Então, nós somos um pequeno, grande time, como eu falei, estamos crescendo. Então, parabéns para quem está aqui pela primeira vez. Acho que Dani é a primeira vez que está conhecendo todo o time aqui, todos os rostinhos, vai ter mais oportunidades.
Gisele, não sei se teve calls com todo mundo também, então, Gi, sinta-se bem-vinda aí, junto de todo mundo. E vão ter muito mais oportunidade para a gente trocar. Mas é isso, esses rostinhos aqui no slide para vocês se sentirem um pouquinho mais à vontade, aqui no call também, e fiquem à vontade para marcarem conversas, aprenderem com a experiência dos outros, isso é muito legal. Aí a nossa confraternização do início desse ano, teremos outras, com o nosso time ainda maior, vai ser ainda mais animado, em breve tem mais. E aí, por conta desse crescimento, a gente foi criando processos para gerar valor para o cliente e deixar a nossa comunicação ainda mais alinhada. E é isso que a gente quer mostrar aqui hoje, tá? Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre como é o processo de onboarding, para que todo mundo tenha isso muito claro, o que acontece desde o momento que entra um cliente novo. Então, é basicamente são basicamente 6 passos, tá? E aí depois entra no trabalho que a gente conhece da rotina do trabalho, tá? Mas o trabalho começa com o onboarding. Normalmente isso acontece no primeiro dia de contrato, né? Então o cliente ele já assina o contrato quando tem o primeiro dia. Eu já gosto de marcar o onboarding no mesmo dia. Esse call de onboarding é um call importante para a gente apresentar os nossos processos, entender com o cliente se esses são processos que funcionam para ele, né? A gente tem muito essa cabeça de um trabalho customizado. Então, eu sempre faço essa pergunta, nossos processos se encaixam nos processos de vocês, para a gente estar alinhado sobre isso. E a gente também aproveita, queria fazer um parênteses grande aqui, para nesse call de onboarding, a gente fazer perguntas estratégicas para o cliente. Porque antes desse call de onboarding, a gente já teve 2 reuniões com o cliente. A gente já teve uma reunião de diagnóstico, que todos vocês já viram como é que é a relação que a gente preenche, né, de perguntas e respostas. Quais são as metas do cliente, quais são os desafios, o que ele quer conquistar. A gente também, antes do onboarding, a gente tem a apresentação da proposta, que às vezes vem mais informações que a gente normalmente coloca nesse documento de briefing, de diagnóstico. Então, normalmente, a gente já chega no onboarding com algumas dúvidas, com algumas curiosidades. É muito interessante que já no onboarding a gente faça essas perguntas, porque em 7 a 10 dias a gente vai ter a apresentação das estratégias. Então, é uma forma da gente ganhar tempo, tá? Mas a gente começa com o onboarding. A partir do momento que a gente tem um onboarding, é interessante a gente já começar a fazer pesquisa de mercado, olhar para os concorrentes, olhar para benchmarks, né? Às vezes empresas que não são concorrentes, mas que a gente pode se inspirar nas estratégias, estratégia de Instagram, estratégia de criativos, olhar na SimilarWeb, olhar no SEMrush a performance dos concorrentes, né? Eu mesmo dei essa sugestão da gente fazer isso com um cliente nosso de joias, que eu fiz a assinatura do SimilarWeb, e foi maravilhosa a apresentação que a gente conseguiu fazer, né? Lincoln fez aí um relatório super legal na Manos, com essa pesquisa de concorrentes. Então, essa pesquisa de mercado é um passo importantíssimo antes da gente apresentar as estratégias, para que a gente esteja explorando bem as oportunidades. Nessa mesma etapa, é muito importante a gente começar a construir um mapa mental, que é a estrutura de campanhas. A gente só consegue fazer isso quando o cliente libera os acessos, né? E que vem aqui no onboarding. A gente pede os acessos, né? Toda a lista do que a gente precisa. Então, conforme a gente vai entrando ali nos ativos e fazendo a pesquisa de mercado, a gente vai construindo esse mapa mental, que normalmente a gente faz no MindMeister, mas cada um enxergam formas diferentes de fazer. Já vi também em planilhas que funcionam super bem. O mais importante é o visual desse mapa mental ser claro e completo para o cliente entender o que a gente vai trabalhar nos anúncios, né? E aí esse mapa mental ele vem nessa apresentação que ele acontece entre 7 a 10 dias depois da reunião de onboarding, né? A gente apresenta a estratégia que a gente quer trabalhar nos anúncios, onde a gente mostra qual a verba a gente sugere trabalhar, quais plataformas a gente sugere trabalhar, quais campanhas dentro de cada plataforma, quais públicos e quais criativos, tá? Nessa apresentação aqui, já é interessante a gente apresentar a planilha de solicitação de criativos para a gente ser eficiente, né? Eu acho que eficiência é uma palavra aí que a gente pode melhorar, não para que a gente vá
pedindo as coisas aos poucos, mas, poxa, já vamos pedir tudo, a gente já vai fazer uma reunião, vamos apresentar tudo junto. É uma forma eficiente da gente trabalhar. Cliente aprovou a estratégia, aí a gente começa a subir, rodar as campanhas, e aí entra na fase de otimizações, que a gente faz entre 3 a 4 dias, ou semanalmente, dependendo do cliente. E aí vem a parte de resultados, né? Semanalmente a gente envia no grupo uma mensagem que é um resumo dos resultados da semana, e mensalmente tem um relatório de resultados que eu peço sempre para vocês me enviarem até o dia 5, para eu conseguir ler tudo até dia 10. E aí, a partir do momento que um cliente entra, o que é interessante para a organização de vocês? Eu faço isso na minha organização. É interessante que vocês já coloquem na agenda de vocês, né? Então, poxa, se eu combino com vocês que um cliente está entrando dia 5 de janeiro, já coloquem ali no dia 5, que provavelmente vai ter um call de onboarding, né? Obviamente eu vou marcando e vou falando com vocês, mas as coisas elas vão acontecendo em paralelo. Teve o call de onboarding, já coloque na agenda de vocês que 24 horas antes dessa apresentação aqui de estratégia, eu preciso, ou quem estiver responsável pelo projeto, precisa olhar, precisa ter acesso a essa apresentação para poder ver 24 horas antes do dia de apresentar para o cliente, ou seja, 6 dias antes, ou, né, dependendo do dia que ficou marcada a reunião, 24 horas antes. Então, colocar na agenda no Drive o que já está organizado em termos de datas, salva tempo e é muito mais eficiente, tá? Gente, por favor, vão anotando as dúvidas de vocês. Se eu estou falando alguma coisa aqui que não ficou claro, que vocês fiquem com dúvidas, anotem. Aí no final a gente abre para perguntas e respostas, tá? Então, um pouquinho mais sobre o processo de onboarding. É muito importante vocês saberem que no momento que um cliente fala que quer fechar com a gente envia para ele um Forms, que é para ele preencher os dados do contrato, e a gente envia para ele esse Forms aqui, que é uma pesquisa de persona. Então, todo cliente que entra no NIME, ele tem essa pesquisa de persona preenchida. Essa pesquisa de persona é para ajudar o nosso trabalho. Eu vejo que alguns trabalhos a gente já ignorou essa pesquisa de persona, a gente não usou para nada. Eu mesmo fui olhar depois e falar, ó, aí, a gente não está aproveitando todas as oportunidades. Então, não deixe, o cliente entrou no momento da construção do mapa, abra uma pesquisa de persona para ver o que o cliente respondeu, quem é o público-alvo dele, quais são as regiões, quais marcas que ele consome, quais são os hobbies. Tudo isso é para ajudar o trabalho do gestor, tá? Se por um acaso você não recebeu acesso à pesquisa de persona, pode pedir para mim, para a Luísa, para a Isis, para quem for responsável pelo projeto, que vai ter essa pesquisa preenchida, tá bom? Depois, essa etapa é mais uma etapa de processo, não para os gestores, não para os estrategistas, mas mais para a parte de atendimento, de organização, né? Então, normalmente quem toca mais essa parte é a Luísa e a Isis, mas é a parte de contrato, né? Então, a gente envia o Forms para preencher os dados do contrato e a persona, depois a gente faz o contrato para o cliente assinar, o cliente assinou o contrato, beleza, seguimos. Aí também, essa etapa de organização que a gente faz, então a gente tem uma lista que a gente atualiza todos os nossos clientes e prospects. Então, por exemplo, apareceu um prospect que não fechou, ele está lá na nossa listinha para a gente fazer. A gente já tem pronta a apresentação de tendências de 2026, que a gente já marca para apresentar, para fisgar esse prospect e ver se ele tem interesse em começar um trabalho com a gente, que ele ainda não demonstrou interesse para fechar. Idem com a lista de nossos clientes e prospects. Então, a gente atualiza essa lista aqui para a gente ter todos os dados de todo mundo de uma forma bem organizada. E aí, o cliente assinou o contrato, temos ali a data do trabalho começar, a gente faz esse grupo no WhatsApp. Então, nesse grupo do WhatsApp, ele tem uma foto, ele tem na descrição do trabalho, ele tem uma pasta no Drive. Dentro dessa pasta do Drive, tem a pesquisa de persona, tem também todos os e-mails ali na descrição, que são as pessoas que a gente chama para reunião. Então, precisa marcar um invite, tem todos os e-mails ali para chamar para o invite. Então, a gente deixa esse grupo no WhatsApp bem redondo e bem profissional para ter tudo que a gente precisa. E aí, a primeira mensagem que a gente envia no grupo, na verdade, a primeira é uma mensagem de boas-vindas, né? Oi, tudo bem? Estamos super animados para o trabalho, vamos com tudo. Então, uma mensagem, né, feliz de comemoração, animada com o trabalho. Depois, a gente manda uma mensagem que é a mensagem de acessos, que é uma mensagem bem longa, pedindo tudo que a gente quer para aquele trabalho. Todos os ativos, todas as senhas, tudo que a gente precisa entrar, vem nessa mensagem de solicitação.
E aí a gente tem a reunião de onboarding, que é importante fazer as perguntas estratégicas para o cliente, porque isso vai ajudar na construção do mapa. Depois a gente monta o mapa mental das campanhas. Isso aqui é um exemplo de como pode ser, de uma forma clara, um mapa mental feito no MindMeister. Ver o que já tem postado, né? Então, como essa apresentação de estratégias e o mapa mental, o objetivo é a gente já sair dessa reunião rodando alguma coisa. É interessante a gente olhar antes o que o cliente já tem postado que a gente já pode rodar. E a gente já sai da reunião com aprovações que a gente já começa a rodar anúncios. Isso deixa o cliente super feliz, tá? Aqui, Nicole ou os estrategistas, né? Ou quem está responsável pelo trabalho. E a apresentação do mapa mental e a solicitação de criativos, gestor e Nicole ou estrategistas, ou quem estiver responsável pelo projeto. Solicitação de criativos. Eu acho que esse é um dos assuntos mais importantes do call, porque se teve um aprendizado de 2026, é que a solicitação de criativos do nosso lado, gente, ela é um diferencial do Nime Digital e ela também é um desafio, porque a gente percebe que às vezes a gente solicita e a agência que está ali do outro lado são artistas, né? São pessoas que eles gostam de criar peças publicitárias, eles gostam de rodar filmes, às vezes mandam um filme de 5 minutos para a gente. Esse vídeo é lindo para anúncios. E aí a gente olha aquele filme e fala, gente, como é que a gente vai usar isso, né? Então, a planilha de solicitação é para a gente garantir que o nosso trabalho vai trazer resultados. Porque se a gente não fizer esse trabalho de solicitação bem feito, os anúncios podem não trazer resultados. Então, não enxerguem a planilha de solicitação como algo que deve ser burocrático, é um processo do Nime Digital. Não. Enxerguem a planilha de solicitação como uma ferramenta para os anúncios trazerem os resultados que o cliente deseja. Vai trazer venda, vai trazer seguidores, depende do que a gente solicitar. Então, essa solicitação ela tem que ser intencional, ela tem que ser com esse olhar estratégico, tá? O que é muito importante dessa planilha de solicitação? Organização, né? O timing que os criativos vão ser solicitados. Essa planilha está bem completa, ela está assim, com todas as informações que a gente sabe que a gente vai precisar, né? Desde o formato até o headline que a gente precisa. E a gente tem que acreditar, a gente tem que apostar naquele criativo que está solicitando, né? Não adianta ser um criativo com uma headline qualquer, ser uma solicitação qualquer, que não adianta, não vai trazer resultado. Então, aqui eu escrevi mesmo essas dicas para ajudar vocês com as solicitações criativas. Essas dicas me ajudam muito com a solicitação, eu quero passar isso para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro, sempre enviar na linha que a gente está solicitando criativo uma referência visual, tá? Então, pega uma referência da biblioteca de anúncios, pega a referência do Instagram. Eu já fiz uma vez, eu não achei referência nenhuma, gente. Eu entrei no Canva, eu fiz um desenho tosco, peguei um template tosco, fiz ali, eu botei um vermelho, um preto, escrevi, aqui você coloca isso, aqui você coloca isso, para a pessoa entender o que era aquela referência que estava na minha cabeça e eu precisava traduzir para ela. Nós não somos designers e não precisamos ser, mas a gente precisa ser bons comunicadores. Então, se não existir uma referência visual, a gente pode desenhar. Se precisar desenhar na mão, gente, papel e uma caneta, mais ou menos assim, o que funcionar, tá? O que eu acho importante falar, nunca coloquem link da biblioteca de anúncios, porque eu já cometi esse erro. No dia seguinte, o anúncio não estava mais veiculando, e aí gera um retrabalho de você ter que achar uma nova referência. Então, se você está pegando algo da biblioteca, salva o vídeo, para não acontecer do vídeo sair do ar e você perder referência, tá? E peça ajuda, gente. A gente tem uma coleção de referências. Tem apresentações que estão aqui dentro dessa apresentação. Tem pastas no Drive. Sabe o que a gente pode fazer depois? A gente pode juntar tudo isso, todas essas referências de criativos e botar na descrição do grupo do Nime. Eu acho que isso pode ser legal para todo mundo ter acesso rápido. E aí eu acho que isso pode ajudar ainda mais, mas peça ajuda. Olha, Nicole, estou pensando num criativo assim, assim, assado. Se tem alguma referência aí, podem pedir ajuda, tá? Sempre escrever os formatos que precisamos. Não basta escrever feed stories. A pessoa que está fazendo, ela não sabe que o feed que a gente precisa é quadrado. Tem que escrever o formato direitinho, tá? Menos é mais. Às vezes é melhor pedir três briefings muito bons, que a gente acredite,
do que 20 qualquer, tá? Já existe uma imagem ou vídeo no Instagram, então você vê que no Instagram tem vídeos lindos sem lettering. Pega um vídeo, coloca ali, pede para colocarem lettering em cima. A gente pode reaproveitar vídeos e imagens que já estão postados ali no Instagram, tá? Headlines devem converter. Então, ao invés de colocar um headline Natal chegando, sabe? Algumas coisas óbvias e que podem não trazer resultado nenhum. Coloquem no chat GPT. Olha, estou trabalhando aqui com uma marca de moda, preciso fazer uma solicitação de criativo, falando sobre looks de ano novo para as marcas venderem no Réveillon. É uma marca, às vezes, eu já até dei essa dica para alguns gestores, copiei e colei legenda de post do Instagram para o ChatGPT entender como que aquela marca se posiciona em termos de copywriting. E aí a gente pede, olha, me dá 10 headlines para eu colocar aqui em criativos. E aí a gente vê quais funcionam melhor, tá? Então, os headlines, eles devem chamar atenção e converter, e eles devem respeitar o posicionamento do cliente. Então, se a gente usa IA para pedir esse copywriting, é importante ter dar para a IA essas referências de como que a marca se comunica até hoje, tá? Eu já entrei no site de cliente, copiei o texto todo, joguei no ChatGPT, já peguei a apresentação, manual de marca de cliente, joguei no ChatGPT para ter essa referência de como o cliente se comunica. Sempre testar a experiência instantânea e coleção quando possível, né? Nem todos os clientes trabalham com e-commerce ou a lojinha, mas eu não queria deixar de dar essa sugestão, porque funcionou muito bem, acho que foi uma das conquistas desse ano. É muito interessante essa combinação do criativo, que ele é mais conceitual e lindo, né? Pensado na estética, e a combinação do comercial aparecendo os produtos da lojinha, isso funciona muito bem, então eu sugiro ter sempre um rodando. O cliente não tem vídeos, a gente pode pedir slideshow de imagens, isso também é uma dica para a gente ter mais vídeos para trabalhar. E aí uma dica, uma novidade, tá, gente? Eu andei pensando nessa ideia e eu queria ver com vocês o que vocês acham, se vocês se sentirem seguros sobre isso, fiquem à vontade para falar comigo nos nossos calls internos. Mas eu acho que pode ser interessante a gente ter essa regrinha de sempre, até o dia 15 do mês, ou no dia 15 do mês, né? Eu acho que é uma boa data, a gente solicitar criativos para o mês anterior. Porque aí a gente está solicitando com antecedência, a gente está fazendo com calma, a gente não precisa fazer às pressas. A agência, quando recebê-lo, também vai fazer com calma. Qualquer ajuste que precisar pode acontecer de forma fluida, a gente não vai precisar correr. Então, a gente solicitar no dia 15 de cada mês para o mês anterior, eu acho que pode resolver muitos problemas que hoje a gente enfrenta. Para alguns clientes, talvez até alguns de vocês estejam pensando, Nicole, dia 15 é muito em cima. Então, tem alguns clientes que pode até ser antes, se a gente já recebeu esse feedback de cliente. Mas para outros, acho que pode ser dia 15 sem problema nenhum, tá? Reuniões. Então, reuniões mensais com os clientes, tá? Então, aqui, gente, hoje a gente tem uma situação que são os relatórios. A gente tem essa particularidade que os nossos relatórios eles ficam prontos até dia 10. Então, normalmente, as reuniões com os clientes elas vão acontecer de duas formas diferentes. Ou elas vão acontecer antes do dia 10 e a gente vai falar sobre os resultados e mostrar os resultados no gerenciador de uma planilha que a gente acompanha. Tem gestores aqui que fazem planilhas aí que são maravilhosas. Então, a gente vai falar e mostrar informalmente e dizer, olha, o relatório fica pronto no dia 10 e a gente vai te enviar dia 10, mas como a gente está fazendo aqui a reunião no dia 5, a gente vai te mostrar aqui nessa planilha o que a gente vai colocar no relatório e os resultados do mês anterior. Tá? Então, essa é uma opção. Ou se a gente faz a reunião após o dia 10, aí a gente mostra o relatório. Tá? Se a gente faz a reunião com o relatório, é importante bater os horários para mandar para o cliente antes do dia 10. Então, por exemplo, se a gente combinou aí com o cliente que a gente vai mostrar o relatório para ele, então a gente tem que esperar dia 10. Mas a gente já pode marcando a reunião dia 5, dia 6, para outra semana. Né? Porque aí isso ajuda todo mundo a ter uma agenda marcar com antecedência, né? O que é muito útil? Sempre bater a pauta da reunião 24 horas antes, tá? Obviamente, gente, para o weekly não tem essa necessidade. O weekly é uma reunião, eu acho assim, quando eu tenho um weekly, que eu sou responsável pelo weekly, eu chego na reunião com a minha pauta.
eu tenho nas minhas listas, nas minhas organizações, todos os assuntos que eu quero bater com o cliente. Isso eu acho interessante para cada um. Mas ter a pauta alinhada entre a gente para os weeklies, talvez não tenha necessidade. Aí eu acho que isso pode até gerar uma ineficiência, né? Os processos podem demorar. Mas para a reunião do mês, eu acho interessante trocar antes, enviar 24 horas antes. Olha, amanhã a gente tem a reunião, estou pensando em falar XYZ. E aí a gente já chega alinhado para os assuntos, tá? Como a gente normalmente tem uma reunião mais longa por mês, é uma oportunidade da gente estar alinhado e tirar todas as dúvidas que a gente precisa ali naquela reunião. Sair da reunião e enviar a pauta no grupo do WhatsApp, gente, é importantíssimo, tá? Esse é outro aprendizado muito grande desse ano. A pauta, ela ajuda em várias questões. A pauta, ela ajuda a dar uma segurança para o cliente de que o trabalho ele tem processos de um acompanhamento. A pauta ajuda a gente a controlar nosso próprio trabalho, porque cada reunião a gente olha as pautas anteriores e vê o que ficou pendente, vê o que precisa evoluir, que não evoluiu. E a pauta ajuda a gente a cobrar dos clientes, o que a gente precisa dele. Então, é muito importante que essa pauta ela seja pensada de uma forma completa, curta, né, e organizada. Do tipo, a gente está numa reunião e a gente está ali fazendo os combinados e aí na pauta deve vir. Nicole ficou de enviar isso. Luísa ficou de responder tal pergunta. O cliente ficou de enviar drive com fotos. Pode ser assim a pauta, sabe? Próxima reunião, vamos conversar sobre isso, tá? A gente olhar a pauta semanalmente e se lembrar do que ficou combinado ajuda a gente a se cobrar e cobrar o cliente, tá? Então, beleza, antes de cada reunião, ler a pauta da reunião anterior e semanalmente ler as pautas passadas para a gente nunca deixar nenhuma peteca cair. Alguns pontos importantes. Nunca passar de 1 hora a reunião. Obviamente, a gente sabe assim que tem exceções, mas é importante a gente estar sempre buscando evoluir com isso. Então, o que é uma coisa que eu estou fazendo que eu acho que ajuda? Começar a reunião falando a pauta. Então, começa a reunião falando: oi, pessoal, hoje a gente tem aqui 1 hora de reunião. A gente pensou em conversar com vocês sobre os resultados de novembro, sobre as estratégias de dezembro e sobre umas novas ideias que a gente quer ir organizando para o longo prazo. Beleza? Tem algum ponto que vocês querem acrescentar, que vocês queiram começar falando? Normalmente eu começo assim, tá? Se a gente sente que o assunto ali está discorrendo, acontece também. Às vezes tem um cliente que interrompe e passa 20 minutos falando sobre um assunto que não estava na pauta. Aí a gente, educadamente, claro, porque nós somos muito educados e cordiais, a gente fala: olha, Nicole, esse assunto que você está trazendo é muito interessante, acho super válido a gente estar refletindo sobre isso e conversando sobre isso juntos. O que você acha de agora a gente continuar com os assuntos da pauta para a gente garantir que hoje a gente conclua esses assuntos? E esse assunto que você trouxe, a gente pode continuar em uma segunda conversa ou a gente pode continuar em um segundo momento. O que você acha? Né? Então, é uma forma da gente retomar. Raro, mas acontece muito, exatamente, aquele meme. Mas Marcos é expert nisso, em retomar o rumo ali da reunião. Eu, inclusive, já aprendi com você, Marcos. Então, tem esperança para essa situação. Falar dos resultados, né? Então, nessa reunião é importante eu apresentar o relatório ou apresentar os resultados informalmente do mês anterior e perguntar para o cliente: o que você está achando dos resultados? Conta para a gente, né? Falar sobre os assuntos do próximo mês. Então, olha, reunião de janeiro, né? Então, apresentando os resultados de dezembro. Olha, gente, para janeiro, acho importante a gente conversar aqui. Tem alguma campanha que vai acontecer que a gente não está sabendo? Vocês querem alguma sugestão nossa? Olha, estou percebendo aqui que esse público está trazendo bons resultados, vamos trabalhar ele. Tem algum lançamento de produto? Algum e-mail marketing, né, para os clientes que fazem sentido? Criativos, a gente pode solicitar criativos, os criativos que a gente já solicitou estão sendo produzidos, verba, podemos trabalhar com 5 mil, 10 mil. Então, assim, essas perguntinhas ajudam a guiar a pauta para decisões ali para o mês, tá? E anotações em geral. Ou sempre olhar a pauta do call anterior, para a gente não deixar nenhum assunto parado que era para ter evoluído, que a gente precisa estar sempre evoluindo, tá? Apresentação pessoal. O que é muito importante, gente, conforme a gente vem trabalhando com o mercado de luxo, conforme a gente vem, e isso é algo que eu digo como um exercício para mim mesmo, tá? Como pessoa, eu acho que hoje em dia a gente trabalhar dessa forma remota, ela abre uma flexibilidade que eu acho maravilhosa, que eu valorizo muito, falo isso para vocês, vamos aproveitar dessa flexibilidade, sabe?
Isso traz qualidade de vida e isso traz uma motivação pessoal, porque é a gente colocar as nossas regras ali de como que a gente quer trabalhar, eu acho isso muito bom. Mas isso também traz desafios. Então, quais são os desafios que a gente precisa superar para a gente mostrar profissionalismo, força e o cliente sentir que a gente fala a mesma língua dele, tá? A nossa internet ela tem que ser boa, não adianta a gente manter um call marcado, a gente tem um call marcado, nossa internet não tá legal, a gente entra naquele call, não dá para ouvir nada, tem duas pessoas no call, uma, né, já aconteceu, de eu ter combinado que eu não ia ligar minha câmera, e aí a outra pessoa entrou ali, sinal não tava, não dá para fazer o call, então às vezes é melhor remarcar um call, se você está com alguma dificuldade, do que fazer um call em uma situação que passa uma impressão ruim, tá? Também um detalhe, a gente não precisa dar muitas informações quando a gente não consegue entregar algo ou quando a gente precisa remarcar algo. Então, numa situação dessas, né, tá? Uma situação aí de uma tempestade, tô sem sinal, vou precisar remarcar um call. Oi, pessoal, tive um imprevisto aqui, a gente pode... Mil desculpas, podemos remarcar nosso call para amanhã? Tenho esses horários, algum funciona para vocês? Não precisa falar da sua situação pessoal, do que está passando ali com a sua família, não precisa abrir detalhe, tá? É só falar de uma forma profissional. Trajes, camiseta e roupa neutra, assim, né? No Nime a gente usa muito essa cor preto, não é um uniforme, não precisa ser. Mas o que a gente conseguir estar alinhado de estar com uma roupa neutra, né? Independente da cor, que passe um profissionalismo, que a gente está passando uma boa primeira impressão, isso reforça a imagem que a gente quer passar. Se a gente está fazendo um call interno, não tem problema aparecer com uma roupa de academia. Eu mesma apareço, assim, toda errada, né? Às vezes eu chego correndo para uma reunião interna, não tem problema. Mas para uma reunião com o cliente, a gente está um pouquinho mais preparado visualmente, passa uma impressão mais forte, condizente com os segmentos que a gente está trabalhando hoje. Qualidade da câmera também é uma qualidade boa. O nosso comportamento, né? Então, a forma que a gente fala. Então, evitar de ficar, né, se espreguiçando, ou a forma que a gente fala, ou certas situações que são mais informais, né? A gente tenta manter ali um profissionalismo e uma cordialidade. E o que a gente fala, né? A forma que a gente fala, a forma que a gente responde um cliente e o nosso tom, ela também pode mostrar uma certa elegância, uma certa simpatia que ajuda, né? Então, essas são dicas que eu acho que podem ajudar todos nós. Pautas, tá? Então, Isis e Luísa são responsáveis por fazerem as pautas quando elas estão nos clientes, né? Em clientes que elas não estão, aí o gestor é importante que faça. E aí elas vão mandar a pauta, tá? Ou elas vão mandar a pauta para o gestor ou para o estrategista, e o estrategista vai mandar no grupo, ou elas vão mandar direto no grupo com o cliente e se você receber uma pauta ali, e você viu, poxa, não tem um ponto, coloca um asterisco e complementa com o seu ponto, não tem problema, às vezes eu faço isso. Mas toda reunião tem que ser enviada a pauta para o cliente, tá? Todas as reuniões dos gestores é importante ter mais alguém presente, ou eu, ou Gisele, ou Daniela, ou Isis, ou Luísa. Por quê? Porque duas mentes são mais fortes do que uma mente. Às vezes alguém se esquece de alguma coisa, às vezes o computador de alguém desconecta. É importante ter duas pessoas. Obviamente vão acontecer exceções. Nicole, o cliente só tem um horário de amanhã, ninguém pode, só eu posso. Vamos fazer? Última reunião do ano. Vou fazer sozinha. Beleza. Ok, exceções acontecem, mas tem que ser combinado, tá? Sempre apontar na pauta o que cada um ficou de fazer e o uso de AI é bem-vindo para as pautas, para gravar reunião. Eu estou usando o Read AI, gosto muito. Normalmente, o que eu faço após as reuniões? O Read AI ele tem a transcrição. Eu pego a transcrição, coloco no chat GPT. Cada cliente, para mim, tem uma pastinha ali com o nome do cliente no chat GPT. Pego a transcrição, coloco no chat GPT, eu peço um resumo. Esses resumos me ajudam a estar trazendo novas ideias e abrindo a minha cabeça para sempre trazer coisas novas e não deixar nada de lado, tá? Aqui é um exemplo de pauta, não precisa ser assim, tá? Mas é um exemplo de pauta organizada, onde a gente está falando aqui por assuntos para um cliente específico, tá? Importante, durante as reuniões, a gente não aborda pautas de outros clientes, tá? Na maioria das vezes, as IAs de transcrição estão ligadas e os clientes vão receber a transcrição com informações de outras marcas. A gente tem que ter cuidado. Então, a gente entrou numa reunião, o Read AI vai estar ligado. Então, é muito importante. Se a gente quer falar algum assunto que não tem problema, nossa, como, né, hoje não para de chover, né? Tudo bem, isso é um assunto neutro.
A gente não pode entrar numa reunião falando de uma reunião anterior de algum cliente ou falando de alguém, né? Nossa, isso daqui nesse trabalho está complicado, é um grande desafio, a gente precisa... Não, a gente não tem que ter muito cuidado, porque está tudo com a transcrição e os clientes, eles recebem essas transcrições também, tá? Grupos. Então, com relação à comunicação, a comunicação com os clientes e com a equipe do cliente, ela deve ser feita exclusivamente pelo grupo, tá? Pode acontecer de algum cliente mandar mensagem para vocês: ai, Mari, estou te mandando aqui mensagem no privado, só para saber se você pode me ajudar com isso daqui rapidinho, qual headline que eu coloco aqui nesse conteúdo? Beleza, tudo bem, é um assunto prático. Mas se isso abriu porta para um cliente falar com você todos os dias pelo privado, tem que cortar. Tá? Então, se é para resolver alguma coisa ali prática, resolve, vamos ser educados e fazer o que o cliente está pedindo ali. E logo depois a gente fala: olha, Nicole, vamos manter a conversa ali no grupo, é importante para o pessoal estar sabendo e eles estarem complementando com outras ideias. Tá? Tem que ser no grupo, porque às vezes o cliente ele vem falar comigo sobre outros assuntos, eu preciso saber o que está acontecendo no privado. É a única forma da gente estar de olho em tudo e a gente ser 100% alinhado e transparente com tudo. Tá? Caso algum cliente ou membro da equipe do cliente te chamar no privado, direcioná-lo para o grupo novamente, com um discurso de que outros membros da equipe podem ajudar complementando. Isso é muito importante. Sempre usar termos no plural. Vamos passar nossos horários. Vamos mandar o relatório. Podemos nos seguintes horários. Assim a gente mostra que as decisões e as tarefas são executadas em equipe e não individualmente. Gente, isso é muito importante. Volta e meia, alguém de nós em alguma reunião, não é por nenhuma má intenção, tenho certeza, é por força do hábito, mas a pessoa fala: eu acho, aqui no relatório, gente, eu coloquei esse dado. Não, tudo é nós somos um time, o cliente ele precisa saber dessa força, que um relatório é mais de uma pessoa olhando, que os anúncios é mais de uma pessoa olhando, somos um time, então a gente precisa mostrar isso na nossa fala constantemente. Não bater horários direto no grupo com o cliente. Então, sempre a gente bate internamente, né? Então, a gente vê os nossos horários internamente, os horários que a gente já sabe que a gente pode em grupo, aí a gente vai lá e manda no grupo para o cliente. Olhar o grupo todos os dias. Gente, eu sei que tem dias que tem imprevistos no trabalho, imprevisto na nossa vida pessoal, né? Às vezes o dia é um caos, mas, poxa, se um cliente mandou uma mensagem de manhã, 24 horas depois não ter uma resposta ali, é grave. Eu enxergo isso como grave. Tem que ter uma resposta. Então, se à noite a gente não conseguir mandar uma mensagem ali falando para o cliente: olha, vi que você mandou essa mensagem aqui hoje de manhã, vou te dar uma resposta amanhã, pode ser? Nem que seja isso, sabe? Nem que seja comunicando que você viu a mensagem e que você vai dar o retorno depois. Mas tem que ter resposta ali no dia. E se por algum motivo você não conseguir responder, aí é importante compartilhar com seu time, com quem for responsável pelo projeto. Nicole, hoje eu vou estar 100% off do WhatsApp por causa dessa situação. Beleza. Quantas vezes vocês já não comunicaram isso e eu fiquei ali de olho no grupo? Mas precisa ter esse combinado em equipe, tá? E sempre que a gente for enviar um código, né? Hoje o nosso trabalho depende muito de liberar um código, verificação de 2 etapas. Marca horário, gente. Quantas vezes a gente acha que vai ser rapidinho, que vai ser fácil, e quando a gente vê, a gente está 2 horas ali falando: recebeu? Não recebi. Vou mandar por SMS. E agora vai para o WhatsApp. Marca um horário, gente. Olha, posso mandar um código um desses 3 horários hoje? O cliente vai falar pronto, vai resolver. Então, marca horário para enviar o código, tá? Organização de documentos, tá? Usar uma pasta no Drive para colocar tudo lá e a descrição do grupo do WhatsApp para concentrar todos os documentos, planilhas, formulários criativos, quaisquer outras informações importantes para o cliente. Vai mandar um link no grupo, adicionar na descrição para ficar para trás da conversa. A gente tem um manual de marca, né? O mais importante desse manual, gente, é vocês terem a logo, porque qualquer documento que a gente for mandar, botar a logo faz diferença, para o cliente ele ter ali a nossa marca d'água. Qual o meu medo de não ter? Ele pode repassar isso para outra pessoa, sabe? É importante ter ali a origem desse documento, quem está fazendo, tá? Bater os horários internamente, já falamos, e sempre ter a logo do Nime Digital nos documentos. Relatórios. Então, gente, eu sempre reforço, mas parece que até hoje desafios acontecem. Eu realmente preciso de relatórios até dia 5.
tá? Eu leio todos os relatórios, eu passo, assim, dias lendo os relatórios. E eu só começo a ler os relatórios quando eu recebo todos, porque senão fica muito ineficiente para mim. Então, se todo mundo mandar o relatório dia 5, não vai ter problema nenhum. Se uma pessoa atrasa, atrasa para todo mundo. Então, é muito importante enviar o relatório no dia 5. Às vezes dia 5 caiu numa sexta-feira, só vou conseguir mandar no sábado. Às vezes eu não vou conseguir mandar ele num dia. Me avisa, olha, Nicole, não vou conseguir mandar hoje, mas amanhã está aí no seu WhatsApp. Ok, eu entendo. O envio para o cliente deve ser sempre até o dia 10 do mês, tá? E aí a gente fala, quando a gente manda no WhatsApp para o cliente, a gente fala. Se a gente ainda não teve a reunião, né? A gente envia o relatório e fala, podemos conversar sobre o relatório na próxima reunião, tá? Uma vez por semana, o report semanal por WhatsApp, tá? Atualizando sobre as métricas da semana. Esse report semanal, o relatório do mês e o report semanal, ele não deve, gente, ser um copy-paste. Ele não deve ser um IA falando, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá indo super bem. Se a gente só fala isso toda semana, todo mês, o cliente ele começa a desconsiderar a nossa análise. É importante a gente ser racional e analítico. Então, para o relatório do mês, eu sempre gosto de dar esse direcionamento. Se a gente estiver respondendo essas 4 perguntas, vai ser um relatório excelente sempre. Quais são essas 4 perguntas? O que foi bom no mês? O que pode melhorar? O que o cliente pode fazer para melhorar? E o que o NIME pode fazer para melhorar? Se a gente estiver respondendo essas 4 perguntas, em uma folha ali de análise, está super completo e está claro para o cliente, tá? E em breve, a gente está evoluindo com isso, mas em breve cada cliente vai ter um dashboard. Eu acho que isso vai ser bem legal para análise de dados, tá? Sempre sermos transparentes. Então, se o mês não foi bom, não vamos fugir disso, não vamos ignorar isso. Pelo contrário, se um mês está sendo desafiador, vamos chamar um cliente para conversar. Eu mesmo vou fazer isso. A gente está trabalhando com um cliente, que a gente tem um prazo de trabalho de 3 meses, a gente está em 2 meses e meio, a gente está bem preocupado, mais pelo lado do cliente, porque ele não está entregando as coisas que a gente precisa para ver resultado. Eu tomei a iniciativa de mandar uma mensagem para a cliente para fazer um call com ela essa sexta, para conversar com ela sobre isso, para falar, olha, a gente quer marcar esse call para a gente ser transparente, para a gente falar o que a gente já evoluiu, o que a gente quer evoluir, mas o que está vindo de desafio, para a gente poder aprender juntos com isso. Quando a gente abre o jogo sobre isso e mostra ainda mais consideração e preocupação com a queda do que com a conquista, né? Porque quando tem conquista, a gente elogia, a gente fica feliz. Quando tem a queda, é importante a gente valorizar isso também e falar o que a gente aprendeu com o cliente, com isso, com essa situação. Isso traz muita confiança no nosso trabalho. A gente mostrar que o desafio, que às vezes um mês não tão bom, trouxe aprendizados e a gente tendo a iniciativa de conversar com o cliente sobre isso, tá? Colocar sempre no final isso aqui são das reuniões. Colocar sempre... não, isso daqui são dos relatórios. Colocar sempre no final do relatório próximas datas. Isso ajuda o cliente a estar se organizando para as datas. E dia 15 de todo mês, já pensar na próxima solicitação de criativos, tá? Uma dica para todos, a biblioteca de anúncios pode ajudar com a inspiração dos criativos, mas também com as estratégias que os concorrentes estão apostando. O que eu fiz, que eu acho uma dica legal? No Black Friday, eu salvei, entrei na biblioteca de anúncios só para salvar conteúdo. Fiquei salvando, para ter já para o Black Friday de 2026, sabe? Então, em alguns meses interessantes, entrem na biblioteca só para salvar, porque isso ajuda vocês com estratégias para o próximo ano. Planilha de análise horizontal, gente. Isso é algo que nem todo gestor faz, mas eu acho muito valioso a gente ter no mês, além do relatório, essa planilha de análise horizontal, porque isso ajuda a gente a mostrar para o cliente o que é um trabalho construído. Que, poxa, a gente está vendo ao longo dos meses um trabalho com ainda mais resultados, ainda mais faturamento, um ROAS melhorando. Então, para os clientes que ainda não têm essa análise horizontal, o reforço que a gente tenha para que a gente esteja mostrando isso nas reuniões. Isso traz transparência e confiança no nosso trabalho. Alguns extras, pessoal, pagamento. Tem pessoas que o NIME Digital faz pagamentos no dia 5 do mês e tem pessoas que o NIME Digital faz pagamentos no dia 20.
por favor, me envie no dia antes, tá? Mesmo se cair no final de semana, tá? Eu peço isso para vocês. Obviamente, se o dia antes cair no final de semana, não tem problema. Por exemplo, se o dia 20, vamos lá, se o dia 20 ou o dia 5 caírem numa segunda-feira, me enviem na sexta, tá? O valor de vocês. Porque isso me ajuda, porque eu tiro um momento para pagar todo mundo, né? Aí é o chapéu financeiro. Então, se eu tenho que ficar pedindo, aí vira um trabalho que fica picado ali ao longo do dia. Então, sempre, se vocês tiverem essa regrinha, coloquem na agenda de vocês no dia antes, ou se cair no final de semana, na sexta-feira, me enviar o valor do pagamento. Planilhas de segmentação, temos planilhas para ajudar vocês com públicos nos anúncios. Aqui a gente vai mandar para vocês clicarem e pegarem interesses para vocês usarem no gerenciador. Fiquem à vontade para sugerir novos, e a gente vai colocando em novas colunas. Por favor, contribuam com o conhecimento de vocês, e essa planilha vai ser crescente para sempre. Marcas para pesquisa, também temos uma planilha com várias marcas para a gente fazer pesquisa, especialmente no mercado de luxo, tá? E aí, algumas dicas finais, tá, gente? É muito importante a gente não usar outros clientes do NIME como uma referência. Por exemplo, estou num call com um cliente, quero dar alguma ideia de conteúdo falando de ano novo, vida nova, ano novo, vida saudável. E aí eu estou lembrando de um cliente que fez esse criativo. Eu não posso jamais falar isso para ele. Olha, faz um criativo que nem aquela marca faz. A gente não pode dar uma inspiração que é o nosso cliente. Isso não é legal, tá? O que a gente pode fazer é conceitualmente guiar ele. Olha, super legal você fazer um criativo falando de resoluções. A gente pode dar alguma ideia com o mesmo conceito, mas na prática ela vai se aplicar de forma diferente. Tá? Mas a gente nunca pode copiar ou trazer uma inspiração que é um cliente novo, tá? Se vocês precisam de referências, aqui tem links de referências de conteúdos super legais, mas a gente também vai fazer essa pastinha e vai colocar no nosso grupo, na descrição, tá? Vocês representam o NIME digital dentro e fora das reuniões. Então, gente, isso é um assunto delicado, mas que eu preciso ser muito franca com vocês. Eu até converso muito, porque eu acho que o nosso trabalho de agência, ele é um trabalho que ele é muito comparável a consultorias, por exemplo. E eu conheço pessoas que trabalham em grandes consultorias, então eu pego o insight de como que essas consultorias trabalham, porque são formas muito profissionais que realmente podem guiar o nosso trabalho. E também o nosso cliente, ele trabalha com empresas assim. Então, a nossa forma de trabalho, se inspirar com os mais profissionais, vai passar uma impressão muito boa para o nosso cliente. E aí, eu já fiz essas perguntas, né? Como que a gente pode fazer com que nós, como um time, a gente passe sempre uma impressão positiva? E aí entra no jogo as nossas redes sociais individuais, as nossas redes sociais pessoa física. Se a gente está ali na nossa rede social postando sobre política, sobre guerra, sobre assuntos que são super sensíveis, e alguém tem uma opinião oposta à sua, isso naturalmente vai gerar naquela pessoa um sentimento ruim, um sentimento negativo, porque aquela pessoa tem uma visão de mundo completamente diferente da sua. Então, vamos deixar isso dentro das nossas caixinhas, né? Esse não é um assunto que é interessante os nossos clientes estarem vendo, e os nossos clientes, eles estão seguindo a gente, eles estão acompanhando a gente, né? A gente vê aqui, o cliente vai lá e começa a seguir a gente nas nossas redes sociais. Então, vamos ter cuidado com o que a gente posta nas nossas redes sociais, né? Com a nossa opinião sobre política, guerras, situações que são sensíveis. Vamos sempre pensar, poxa, o que eu estou postando aqui pode ofender ou pode causar algum sentimento negativo em alguém da minha vida pessoal, né? Aí é questão de vocês, mas da minha vida profissional, tá? Se vocês não souberem, se vocês pensarem, talvez, pode ser, não postem, tá? Porque isso pode gerar um problema, tá? Postura educativa inspiradora. Eu tento muito passar esse papel porque eu sinto que isso gera uma confiança dos clientes na gente. E aí eu quero tentar inspirar vocês com esse papel também, porque quanto mais a gente estiver fazendo isso como um time, mais força ao nosso trabalho em conjunto. Então, é interessante a gente começar uma reunião sorrindo, não precisa ser gargalhando, não precisa ser um sorriso bobo, né? Mas o sorriso, ele abre portas, ele é um convite para outra pessoa sorrir também. Então, ele é ótimo para a gente ter bons relacionamentos. Ser cordial, né? Então, a forma que a gente fala, a forma que a gente se comunica,
não ser muito informal, a gente não está falando com um amigo, evitar usar gírias, nunca, jamais falar palavrões, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Educar. A maioria dos nossos clientes são leigos. Então, às vezes eu falo, para eu ser muito objetiva com isso, né? Gente, fala como se fosse uma criança de 5 anos. Que é a melhor forma de explicar. Às vezes a gente começa a falar, não, a gente vai rodar uma campanha com o público Advantage Plus, e aí a gente vai subir uma experiência instantânea com um catálogo, e aí vai ser super legal a gente ver qual vai ser o CPM dessa campanha, e a conversão. O cliente, ele está ali, né, sofrendo com a nossa reunião. E, às vezes, isso faz um cliente querer interromper um trabalho. Porque ele acha, porque, infelizmente, tem agências que falam esse tecniquez tão forte de propósito, para manter uma distância com o cliente, para o cliente não ter o que falar. Eu já lidei com agências assim. Às vezes é uma estratégia da agência para o cliente não ter o que falar, ele não tem o que questionar, porque ele não sabe questionar. Então, vamos fazer o oposto, vamos deixar tão claro e tão mastigado para ele, né? E falar para ele, olha, a gente quer rodar esse tipo de público que se chama Advantage Plus, que é um público que o algoritmo entrega para quem ele acredita que vai trazer resultado. A forma que o anúncio vai aparecer é um visual de vídeo com embaixo os produtos da lojinha. Vamos facilitar o entendimento do cliente, né? Começar a reunião com o motivo que estamos aqui, isso também eu acho uma dica muito boa, gente, que agrega valor. Ao invés de a gente começar a reunião falando, gente, então vamos lá, vou abrir o relatório, vou mostrar para vocês. Vale muito mais a gente começar a reunião falando assim, oi, pessoal, hoje a pauta da reunião é a gente mostrar o nosso relatório. É super importante a gente analisar as conquistas do mês de novembro. Novembro foi um mês de Black Friday, foi um mês que a gente teve muitas conquistas. Isso traz aprendizados muito legais. Também tem pontos que a gente precisa aprimorar para o futuro. Então, adoraria a atenção de vocês aqui para a gente poder estar construindo isso juntos. Vamos lá? Vamos lá. Sabe? É 1 minuto para fazer as pessoas prenderem atenção. Existe a forma certa e cuidadosa para falar assuntos difíceis, né? Então, se um cliente fala alguma coisa, a gente tem uma opinião oposta, tudo bem. A gente pode dar a nossa opinião sobre isso. A questão é como a gente fala, né? Então, se o cliente fala, teve um cliente que falou para a gente numa reunião, não, eu acho melhor eu parar o trabalho, porque eu vou turbinar ali as postagens e aí para mim vai dar no mesmo. Né? E eu e o gestor escutando assim, quietinhos, assim, sofrendo, não faça isso. E aí a gente falou, olha, acho um ponto super importante para a gente conversar aqui junto, e aí a gente vai dar a nossa opinião, tecnicamente, como que funciona. Quando você turbina uma postagem, isso vai acontecer XYZ. Quando a gente faz o nosso trabalho, a gente está pensando nisso, né? Então, a gente está falando ali de uma forma cuidadosa. Tudo bem não saber, mas vamos pesquisar. Não tem nenhum problema um cliente fazer uma pergunta para a gente não saber aquela resposta, gente. Nenhum problema. Mas a gente precisa mostrar o interesse para trazer a resposta. Então, uma coisa que eu aprendi na Microsoft é que eles têm esse pensamento. Uma pessoa que eu conheço que trabalha lá me falou isso. Eles falaram assim, a gente não sabe de tudo, mas a gente corre atrás de saber de tudo. Né? Então, se fizerem uma pergunta para vocês que vocês não saibam, não tem problema falar assim, olha, não tenho essa informação no momento, mas vou correr atrás dessa informação e eu vou te dar a melhor resposta que eu conseguir. Beleza? Combinado? Tá? E conduta visual. Já falei um pouquinho sobre ser uma conduta profissional e séria, então beleza. Somos constantes aprendizes, gente, então a gente não precisa ser expert em tudo, mas a gente precisa ter fome e comprometimento com o aprendizado. Essa é a nossa cultura. E aí, para finalizar, a gente vai mandar para vocês no grupo, junto com essa apresentação, esse link. Nesse link tem 4 perguntas, vocês conseguem responder em 2 minutos, se vocês quiserem, para a gente evoluir ainda mais no ano que vem. Então, a gente vai fazer perguntas aqui sobre processos, sobre melhorias, sobre a opinião de vocês, para a gente poder estar implementando processos e melhorando a partir de opiniões de vocês que podem estar nessa apresentação no futuro. Tá bom, gente? E fechamos. É isso. Eu vou agora parar de filmar e a gente abre para perguntas e respostas.